Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. O meu nome é Wesley Ramos e vou falar sobre o filme da Apple TV Plus, filme com Ryan Reynolds e também com Will Ferrell, Spirit, um conto natalino. O filme já está disponível na plataforma, vamos lá, assistam. E é claro, não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, deixar seu comentário sobre esse filme, se gostou, se não gostou, quer assistir, odeia, enfim. Será interessante ouvir sua opinião, ouvir um pouco vocês. Vamos lá. O filme Espírito um Conto Natalino, um filme de Natal da Apple TV, traz a ilustre presença do Ryan Reynolds, o incrível Lanterna Verde, não, Deadpool, e também traz o Will Ferrell. Para quem não conhece, o Will Ferrell é um grande comediante, de diversos filmes de comédia, e a união desses dois, mais Octavia Spencer, mais diversas participações especiais com Rosie Byrne, tem também o Tracy Morgan fazendo uma das vozes, também tem Sunita Mani, e enfim, é um filme recheado de participações especiais e nós acompanhamos, até Judy Dench está no filme, e nós acompanhamos nesse filme uma obra contemporânea um filme contemporâneo da história clássica do Charles Dickens. Quem não conhece Charles Dickens, já assistiram o Fantasma de Scrooge, aquele filme com o Jim Carrey? Uma pessoa ruim, na véspera do Natal, recebe visita de três espíritos mostrando a vida dela, querendo mudar ela. Se vocês assistiram esse filme ou já ouviram algo semelhante, é essa história, e eles buscam fazer essa adaptação bem mais moderna, muito, muito atual, e puxando pro lado da comédia, aquela comédia boboca do Will Ferrell, e também para um musical. É um filme meio atrapalhado, mas eu gostei. As comédias do Will Ferrell, elas são bobocas. Claro, o Will Ferrell ele tem fazendo tem mudado um pouco. Se você assistiu aquele filme da Netflix, é, um filme musical, Festival Eurovision da canção, então, se você percebeu que você percebeu naquele filme que o Will Ferrell tem trazido algumas mudanças para o seu filme, mesmo sendo ainda um início bem boboca, bem bestalhão, e nesse filme continua a mesma coisa, o início muito boboca, muito bestalhão, da mesma forma ao trazer a comédia, ao trazer os musicais para dentro desse filme, mas o interessante é que eles zoam de si mesmo, eles zoam do próprio gênero de musical, muitas pessoas não gostam de musicais, e eles usam isso para tirar sarro de si mesmos. Eles estão lá estão falando, conversando, brigando, e daqui a pouco um dos personagens começam a cantar, os outros não, não para, não canta, não canta, sério, para, não, chega de música. E aí ninguém ouve e começa a cantar. Utilizam essas oportunidades para zoar do próprio gênero de musical, zoar a si mesmo, mesmo ele sendo um filme com 70% musical, 70% feito de músicas. Enfim, só para tirar comédia, para zoar de si mesmo, fazer um filme um pouco mais ágil, um pouco mais divertido, engraçado de se fazer e também engraçado para o público, mesmo tendo essas bobagens bem no começo, aquelas bobagens do Will Ferrell, o filme acaba se tornando interessante conforme a trama avança. A história acompanha essa obra do Charles Dickens, só que pelo ponto de vista dos trabalhadores. Will Ferrell interpreta o presente, um dos três espíritos que conversam com a pessoa ruim em busca de mudar elas. E uma dessas pessoas, para serem trabalhadas, é o personagem do Ryan Reynolds, o Clint, um cara completamente ruim, manipulador, egoísta e que não se importa com as pessoas em sua volta. Mas esse cara é um pequeno desafio, ele é irredimível. Mas como uma pré-aposentadoria do presente, personagem do Will Ferrell, ele acaba escolhendo o Clint com uma busca até mesmo pessoal. E aqui nós temos esse filme com direção de Sam Anders, bem atrapalhado, é uma direção bem atrapalhada, eles não conseguem sincronizar os momentos
de conversa e para depois passar os momentos de transição entre conversa e musical é um pouco fora de suavidade. Há uma passagem muito brusca entre esses dois momentos. Acho que é o primeiro filme musical dele. Ele geralmente faz só comédias, então foi um grande desafio. Ele ainda não consegue dominar muito bem isso, não consegue dominar essas transições. Em todo caso, os certos momentos de musicais, momentos de drama, de comédia, de forma isoladas, são interessantes. Claro, fora com exceção das comédias boboca do Will Ferrell. Em todo caso, compensa conforme a trama vai se avançando. O filme ele vai se desdobrando, trazendo personagens bem tridimensionais, bem interessantes, tanto para o personagem do Will Ferrell, que tem uma motivação além do que mudar uma pessoa irredimível. Ele tem questões de aposentadoria, questões sobre a sua vida passada, ou até mesmo de retornar à vida após se aposentar como um dos três espíritos natalinos, e que é muito interessante. Por mais que muitas pessoas possam até torcer o nariz por mexer em algo que não precisava, mas para o filme funcionar, essa motivação do personagem presente é muito interessante, é bem pensada, que remete, claro, à obra do Charles Dickens. Mas não é o único personagem. Nós temos o Ryan Reynolds, um cara completamente egoísta, manipulador, preocupado apenas com a sua vida, sem se interessar com os outros ao seu redor, mas que se vê nessa obrigação de mudança. É um personagem que ele acaba sendo a ponte da parte boboca, da parte idiota do filme, para a parte mais interessante. Essa questão de mudança da água para o vinho, dessa mudança rápida, apenas com um certo empurrãozinho, ou melhor dizendo, aquele espírito natalino para mudar uma pessoa, que é algo completamente fantasioso, surreal, e que não funciona para os dias atuais. Todo mundo já sabe que é uma história da carochinha, vamos dizer assim. Esse é o ponto que o filme coloca nesse personagem do Ryan Reynolds, e funciona muito bem para ligar essa obra aos tempos modernos. A questão da mudança de uma pessoa é um processo, precisa ser trabalhado, precisa ser trabalhado, é lento, aos poucos, vai ter momentos de vitórias, momentos de fracassos, você vai fazer coisa boa, você vai fazer coisa ruim. É muito bacana essa atualização pelo personagem de Ryan Reynolds. E ele que nasceu, vamos dizer assim, de comédias românticas, filmes bobinhos também, mas que também tem trazido assuntos bem interessantes para os seus filmes. O último, pelo menos, que eu assisti, que é interessante, é aquele Super Guy, é hoje, né? Acho que é esse o título do filme, e que a gente vê numa comédia bobinha, mas com fundo bem interessante, inspirado em Matrix. Então o Ryan Reynolds ele acabou contribuindo bastante para o seu personagem dentro desse filme contribuiu bastante, tanto para a narrativa da história, quanto até mesmo para o seu personagem e a participação desse personagem nessa ligação de uma obra clássica para os dias atuais. O que teve em Spencer, ela é fantástica, ela é bacana, tem um interesse amoroso pelo personagem presente, personagem do Will Ferrell, e que também na motivação do próprio personagem do Will Ferrell, entre outros personagens que acabam sendo engraçados, trazendo alguma comédia, algum drama em certos pontos, fazendo o filme um pouco mais ágil, mais divertido, os outros personagens também conseguem agregar. Tem Judiente fazendo uma piada, tem Tracy Morgan fazendo a voz do futuro, do que há por vir, tem a própria Sunita Mani, entre outros. É um elenco gigantesco. Enfim, Spirit, um conto natalino, é um filme bobinho, começa muito bobinho, mas que vai se transformando, acaba sendo recompensador
para quando mistura mais a questão do drama e as questões mesmo da mudança da pessoa, quando o filme vai avançando lá para o segundo, terceiro ato, o filme vai ficando mais interessante, principalmente para mim, pelo menos, eu gosto dos musicais, gosto deles zoando de si mesmo, é divertido. Quem não gosta de musicais talvez sofra um pouquinho com esse filme, mas dê uma oportunidade. Bom, vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima, pessoal. Tchau!